Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos resultados do terceiro trimestre de 2025 da CPFL Energia. E olha, a história que os números contam é fascinante. É um verdadeiro conto de dois segmentos, sabe? Uma batalha interna onde uma parte da empresa brilhou muito para conseguir compensar os desafios da outra. Vamos entender direitinho como isso aconteceu. Para começar a entender a CPFL, essa citação de uma análise de mercado é simplesmente perfeita. A empresa é vista como uma vaca leiteira confiável. E o que isso quer dizer? Quer dizer consistência, solidez e uma capacidade impressionante de gerar caixa de um jeito bem previsível. E essa ideia de vaca leiteira não é só força de expressão, não. O resultado concreto está aqui, ó, um lucro líquido de 1,376 bilhões de reais no trimestre. Isso representa um aumento de 3,3% em relação ao ano passado. É a prova, em números, dessa tal confiabilidade. Mas assim, esse resultado consolidado acaba escondendo a história completa. Por baixo dessa aparente calmaria, dois gigantes dentro da mesma empresa seguiram caminhos totalmente opostos, e essa dinâmica que a gente vai desvendar agora. Vamos começar então com a grande heroína da história, a área de distribuição. Foi esse segmento que, literalmente, carregou o resultado da companhia nas costas. E aqui está a prova desse heroísmo todo. O EBITDA, que, para simplificar, mede o quanto a operação da empresa gera de caixa, cresceu impressionantes 11,4% no segmento de distribuição. Um desempenho espetacular, que foi o verdadeiro motor do resultado inteiro. Certo, mas como eles conseguiram isso? A resposta está em dois pontos principais. Primeiro, eles tiveram reajustes de tarifas que ajudaram a aumentar a receita. E segundo, uma gestão operacional, olha, impecável. A previsão de perdas com calotes caiu quase 25%. Isso mostra uma eficiência na cobrança que é fora da curva. Agora, do outro lado do ringue, a gente tem o segmento de geração. Esse aí enfrentou um verdadeiro vento contrário. E não foi só no sentido figurado, não. O contraste é gritante. Enquanto a distribuição decolava com mais de 11% de crescimento, o EBITDA da geração encolheu 3,4%. A grande pergunta é, o que foi que aconteceu aqui? Aqui a gente vê a história do trimestre em uma única imagem. De um lado, a força bruta da distribuição, crescendo com muito vigor. Do outro, a geração passando por dificuldades. E essa compensação interna é a chave para entender a resiliência da CPFL como um todo. A pergunta que não quer calar é: o que derrubou o resultado da geração de um jeito tão pesado? A resposta está num termo técnico que parece complicado, mas é super importante para o setor elétrico. O nome do problema é curtailment. Falando de um jeito simples, imagina que a CPFL tem usinas eólicas prontinhas para gerar energia a todo vapor. Mas aí o Operador Nacional de Sistema, o ONS, chega e diz: pessoal, podem parar as máquinas, já tem energia demais na rede. Ou seja, a empresa tem o produto para vender, mas é impedida de fazer isso. E o impacto disso no bolso? Bom, só neste trimestre, o tal do curtailment custou à CPFL 219 milhões de reais em receita que ela deixou de ganhar. É um valor gigantesco que explica direitinho a queda no resultado do segmento. É um fator externo que foge do controle da empresa, mas que pesa, e pesa muito. Apesar desse drama todo entre os segmentos, quando a gente olha a saúde financeira geral da companhia, ela é uma verdadeira fortaleza. Vamos entender os pilares que sustentam essa solidez. Um dos indicadores mais importantes é a alavancagem, que é a relação entre a dívida e a geração de caixa. Na CPFL, esse número está em 2,19 vezes. Como dá para ver no gráfico, isso dá muito, mas muito abaixo do nível de alerta do setor, que costuma ser por volta de 3,5 vezes. Resumindo, a dívida é super saudável e está bem controlada. E o mercado reconhece essa força, viu? A agência de classificação de risco Fitch, uma das maiores do mundo, elevou a nota da CPFL para BBB na escala global. Para se ter uma ideia, isso é 3 degraus acima da nota do próprio Brasil. É um selo de altíssima qualidade e de uma solidez financeira impressionante. E mesmo com a casa toda em ordem, a empresa não está nem um pouco parada. Ela investiu 1,7 bilhão de reais só neste trimestre, o que é um aumento de mais de 19%. E o foco principal é justamente modernizar e fortalecer o seu braço mais forte, a distribuição. Ok, com o presente bem entendido, vamos agora olhar para o futuro e analisar como a empresa está se posicionando entre os riscos e as oportunidades que vêm por aí.
Um ponto super importante para o futuro foi a vitória da CPFL num leilão de transmissão que aconteceu recentemente. Isso adiciona um novo negócio ao portfólio da empresa, um negócio com receita garantida, previsível, criando na prática uma nova avenida de crescimento até pelo menos 2030. Claro, nem tudo são flores, né? É preciso ficar de olho em alguns riscos. A geração de energia solar nos telhados das casas, por exemplo, continua tirando clientes da rede. O clima e as decisões do ONS, como a gente acabou de ver, são imprevisíveis. E a taxa de juros sempre mexe com os custos financeiros. São pontos de atenção bem importantes. Então, juntando todas essas peças do quebra-cabeça, qual é a grande conclusão sobre este trimestre da CPFL? A história pode ser resumida assim. A distribuição foi a grande heroína, com uma gestão espetacular que conseguiu mais do que compensar o desafio gigantesco enfrentado pela geração, que sofreu com fatores externos, totalmente fora do seu controle. Portanto, as conclusões são bem claras. Foi um resultado muito resiliente, que reforça aquela imagem da CPFL como uma ação segura, uma ação de qualidade. A empresa continua sendo uma forte candidata a ser uma boa pagadora de dividendos. E aquela vitória no leilão de transmissão? Ela adiciona um tempero a mais, um tempero de crescimento para o longo prazo. E a gente termina com uma pergunta que vai definir o debate sobre a CPFL daqui para frente. Será que essa fortaleza, que é o segmento de distribuição, vai ser sempre capaz de proteger a empresa de navegar por todas as tempestades e incertezas que afetam o lado da geração? Bom, é exatamente isso que o mercado vai continuar observando de perto. Valeu e até a próxima!